ótimo. Olha minha carinha de amigo. Melhor agora, né? Ah, que bom tá de volta aqui no segundo episódio do ano, né? É o segundo episódio do ano. Esse é o segundo episódio do ano. Muito bom tá de volta É com o qual de Epimania. todo? Eu fiz a conta errada, eu não vou poder te falar agora. Mas mais de 20, né? Mas não sei te dizer agora, te confirmar. Eu acho que sim. Nossa. Eu acredito que sim. Começamos Perfeito. São muitos episódios, pessoal. São muitos episódios. Né? Mais do que a gente imaginou que ia ter. Mais do que a gente imaginou que ia ter, mas vai ter muito mais ainda. Vai ter. Uhum. E hoje a gente vai falar sobre algo um pouco assustador, né? Hablar. Vamos falar. A gente já falou muito de redes sociais aqui, mas agora tem um novo tema importante de ser falado, que são as novas políticas, né, da Meta e o Mark Zuckerberg aí azucrinando a nossa cabeça. Mas pra falar sobre isso, a gente também não vai ficar só eu e ele falando aqui, né? Porque Poderíamos, né? Mas não vamos. não vamos. A gente vai trazer ela, a Camila Zanin, ela que é jornalista, mestre e pesquisadora em comunicação. Ela estuda desinformação. Tudo bem, Camila? Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Lucas, boa tarde, Boa tarde. gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você estiver escutando. Já que aqui já- Bonaceira. Cara, é um negócio que é bizarro, né? Você falou da Meta, né? Mas a gente também tem, assim, o Twitter, que agora é X, também passou por uma mudança muito grande. Não uma política dentro do próprio dono, só porque mudou de dono, né? É. E o dono, pra quem não sabe, é o nosso querido Elon Musk. E, cara, hoje, eu vou falar uma coisa muito aleatória, mas hoje, só por falar, eu tava assistindo uma reportagem na Record de uma senhora que caiu num golpe, perdeu 35 mil reais porque achou que namorava o Elon Musk. Ai, que O Elon dó, Musk, gente. ela pecado. acreditou durante um ano que ela namorava o Elon Musk. Aí tem várias Ele tava camadas, mandando né? dinheiro pra Como- ela? Ela achou que o Elon Musk precisava de 35 mil reais. Ela achou. Ai, gente, que dó. E aí as conversas eram o Elon Musk pedindo 1.500 reais no Pix. Cara, que loucura. Tá difícil pro Elon Musk. Tá gente. difícil Tá Elon difícil, Musk. velho. Enfim, esquece, deleta o que eu acabei Que de falar. loucura. Desculpa, Camila, desculpa, de verdade. Você ouvir essa história completamente aleatória no começo do nosso podcast. Continua, Gabi, pra não ficar passando mais vergonha. Perfeito. Não, vou jogar pra Camila perguntando. É meio assustador o tema. Você ficou meio... É meio assustador ou mais do mesmo, assim? As novas Amiga, políticas. Assustador, extremamente caótico, né? A gente vê a ascensão aí de movimentos extremistas retornando, coisa que a gente lutou tanto, nossos antepassados lutaram tanto pra ir contra e agora tá voltando, né? Você Sem consegue- dó nem Você piedade. consegue explicar pra gente mais ou menos assim, quais foram as mudanças mais objetivamente que aconteceram na Meta, por exemplo? Como você mesmo pontuou, foi muito semelhante às mudanças que tiveram no Twitter atual X, né? Que eu acho que ninguém chama de X, né, gente? Coitado, vai continuar sendo eternamente Twitter. Ou X, o antigo Twitter. Exato. Primeira coisa foi a questão que eles tiraram os verificadores de fatos lá da Meta dos Estados Unidos, né? Eles tinham verificadores oficiais das plataformas que trabalhavam ali e ele cortou, né? Eles caíram fora e agora ele vai ser substituído pelas notas da comunidade. Sim. E aí nessas notas é tipo Wikipédia, né? Qualquer um pode entrar lá Editar. e editar, na verdade, né? Tanto que no Twitter, recente mesmo, teve uma publicação da Erika Hilton que as notas adicionadas foram extremamente transfóbicas. E elas estão ali. Então, eu acho que a gente pode esperar coisas semelhantes. Porém, isso não chegou no Brasil, tá? No Brasil, os verificadores não foram retirados ainda. Não se sabe como vai ser, mas sei que está em discussão no Ministério Público e na Advocacia Geral da União também. E outra coisa foi a flexibilização das políticas da política de conduta do que pode ser publicado ou não, né? Sim. Então, flexibilização no sentido de que agora conteúdos misóginos, conteúdos xenofóbicos, racistas, eles vão ser aceitos em prol da liberdade de expressão e da discussão ampla, né? De uma discussão mais ampla, assim. Então, conteúdos que antes seriam retirados, agora não serão retirados. Quando a gente fala que ele tinha checadores oficiais, a plataforma pagava grupos, empresas que tinham jornalistas e pessoas que checavam fatos, era isso? Isso, aham. Inclusive, até faziam parcerias com jornalistas de outros jornais, Sim. né? Para colaborarem ali. Só que agora eles vão cair fora e vai ficar só nessa troca entre a comunidade ali, né? Muitas pessoas questionaram do porquê, assim, mas por que tá todo mundo preocupado com isso? Ele é o dono, né? Digamos que é um princípio de quem é dono de alguma coisa que é privada, fazer o que quiser com aquilo, né? Mas eu acho que é sempre válido, assim,
Ainda mais pra gente que é jornalista ter essa preocupação, porque, assim, quando alcança uma certa dimensão, não é bem assim, né, cara? O Google não é só do dono, dos acionistas do Google. A Meta não é do Zuckerberg. É uma coisa que tem uma utilização de milhões e bilhões de pessoas, né? Então, assim, vira realmente um problema social, né? Sim. Então, essas políticas que são, essas diretrizes, né, que são estabelecidas por essas pessoas, começam a virar um problema para um país. Por isso que a gente tem aí a AGU, né, se manifestando, várias autoridades públicas no Brasil se manifestaram, já se antecipando, né, para uma possível mudança, assim. E é importante, assim, porque eu vi muito desse questionamento mesmo. Pô, a empresa dele faz o que ele quiser. Cara, eu acho assim. Não é, não é, eu acho que não é nem mais ou menos, é objetivamente, eu acho que não é assim, sim. porque a gente consome a gente consome esse serviço que ele está prestando, e quando fica massificado, foge do controle de uma pessoa só, um negócio que é utilizado por milhões e milhões de pessoas, né? Há de se ter, sei lá, uma certa troca, né, entre o que a gente precisa e quer, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa também, né? Mas é que vem o Xandão aí barrando, então não vai estar aqui, né? Então não vai estar no Brasil se não seguir as leis do Brasil. Não, Só que aí as pessoas não querem isso, né? Não tem mais o Twitter pra usar, o X, desculpa, o Instagram, ou coisa do tipo, as pessoas não querem que seja barrado. Vira um jogo muito, eu acho assim, vira um jogo muito de narrativas, de que essa narrativa da liberdade é canalha, assim, no nível. É muito canalista. Ela E é é muito o que canalice. sobressai, assim, qualquer argumentação volta Porque, nisso. Não, mas é pela liberdade de expressão. Não, mas Mas assim, até a liberdade de expressão no judicial aqui no nosso país, ela esbarra em outros direitos. Sim, então, sim, quando você passa para outros direitos que não podem ser violados, essa liberdade de expressão não é válida. Mas então, né? é porque assim, essa premissa assim, de liberdade de expressão, ela claramente vem atrás de um objetivo político, né? Com certeza. É um objetivo político. A gente vê que as redes sociais, elas certeza. conduzem a política, principalmente as últimas eleições no Brasil, totalmente conduzidas pelas redes sociais, pela internet, sei lá, a informação sendo jogada lá sem... a desinformação sendo jogada lá, na verdade, né? Então, acaba escondendo uma motivação política, né? Tem alguém ganhando dinheiro atrás disso. A gente sempre tem que se perguntar o interesse daquilo, né? O que aquela mudança... Quem vai ganhar com aquela mudança? Quem ganha com aquela mudança? Quem se beneficia com aquela mudança? A mesma coisa a desinformação, né? Toda vez que eu entro nesse assunto, eu tô conversando com as pessoas, eu sempre tento frisar muito isso. Gente, quando você lê um conteúdo, sempre se pergunta quem tá ganhando com essa informação. Quem ganha atrás dessa informação ou dessa desinformação, né? Supondo que a pessoa não saiba que é uma desinformação, pensa, quem que tá por trás da narrativa tá ganhando? Quem ganha com isso? É algum lado político? É algum lado contra ou a favor do ambiental? Contra ou a favor da saúde? A gente tem que ter essa flexão de pensamento crítico. Só que, dentro das plataformas, como a gente tem uma enxurrada de conteúdos, né? A própria estética da plataforma de você ficar assim, Sim. ela é uma rolagem infinita. Então, a nossa busca incessante por zerar essa rolagem, a gente sabe que nunca vai chegar, né? Por finalizar essa rolagem, nunca vai finalizar, e a gente fica ali tendo uma sobrecarga informativa que faz com que a gente não absorva, de fato, aquilo que a gente está lendo. Então, o pensamento crítico acaba sendo muito afastado, e querendo ou não, a internet, e principalmente as plataformas, é o que media o nosso dia a dia, Sim. media as coisas que a gente fica sabendo ou deixa de saber, né? E dentro das plataformas, todas, né? Sem exceção. Cara, a monetização delas, a economia delas gira em torno de cliques, de compartilhamentos, né? E a gente sabe que quanto mais sensacionalista, mais alarmista for um conteúdo, mais ele vai ser compartilhado. Pode Porque crer. a emoção, ela aprende muito mais que a razão. Sim. Então, se eu tenho um texto super sensacionalista, né? Uau! Títulos, né, também. Títulos, fotos, Comentários, tudo que for. Ou, né, por exemplo, alegando uma super censura e que aqui a gente tá vivendo um país do qual a gente não pode falar nada, que inclusive eu acho que se a gente estivesse vivendo uma censura, tem gente falando até demais, né, para um país que tá censurado. Então, assim, eu sinto, assim, cara, que é um ambiente que vai ficar cada vez mais agressivo e que tá sempre pautado na monetização. Então, o que vai viralizar ali, né, aqui no caso, né, são os conteúdos alarmistas e sensacionalistas, porque normalmente eles são mais curtos, eles têm frases mais simples, né, e conteúdos mais elaborados tendem a ficar de escanteio. Justamente por isso, porque, primeiro, que se um texto tiver mais de 2 parágrafos, quase ninguém lê. Porque as pessoas têm preguiça de E ler. também
é um impulso, assim, pra tirar a credibilidade de jornais, né? De lugares que precisam ter credibilidade, né? Na informação do que você tá lendo. Porque você não sabe de onde vem a verdade e de onde vem a mentira, mas porque vem a informação de todo lugar, né? As pessoas acabam desacreditando de fontes oficiais, né? Não que o jornal seja, mas vocês entenderam. E aí, tipo assim, eu acho que... Não, pode continuar. Não, pode falar. Não, você tá com seu raciocínio. Eu ia falar que, tipo assim, é muito difícil, às vezes, palpar isso, porque, por exemplo, assim, a gente acha que essas coisas, essas mentiras jogadas nas redes sociais são tão ridículas que acabam não funcionando, mas elas funcionam. Tem gente acreditando que tem kit gay nas escolas, entendeu? Tem gente que acredita, Sim. tipo, fato. Sim, teve pessoas da minha família. E, na verdade, minha motivação pra trabalhar com o tema foi justamente isso. Ver que pessoas muito próximas da minha família começaram a acreditar, assim, gente, em conteúdos absurdos e comprovadamente falsos. E não só acreditar. Se ficasse só no campo do acreditar e ficasse nisso, tava bom. Mas além de acreditar, cara, esse acreditar se transforma numa indignação moral, numa raiva, E num num ódio. comportamento, né? Num Se transforma em comportamento, cara. Num comportamento, até de republicar essas desinformações. E, cara, a própria pessoa começa a ficar doente, Sim. porque ela gera tanta raiva, tanta indignação e tanto ódio por um outro ou por uma situação que não existe. Você começa a se perder da realidade, eu né? já Fica testemunhei, completamente. assim, uma mudança de comportamento de uma pessoa. Porque também tem isso, existe um grupo de pessoas muito grande, né? De uma faixa etária que era acostumado a obter informação de um jeito e confiar na informação que recebia. Então, assim, quando via algo na televisão, eu acreditava porque estava na televisão. Sim. E realmente o filtro, aí que eu chego. Quando começou a discussão da fake news, tinha uma coisa que era muito fácil de identificar, assim, que era fake news. Eu acho que os jornais são fontes oficiais, sabe por quê? Não fontes oficiais do ponto de vista público, por exemplo. Não é uma fonte estabelecida como uma autarquia pública. Mas é oficial porque o Campo Grande News tem um CNPJ. O Campo Grande News tem... Eu sempre falo isso. O Campo Grande News tem um expediente que, se for lá agora no Campo Grande News, lá embaixo vai estar o nome de cada um. Não é uma página anônima no Facebook que não tem quem você cobrar. São assinadas pelo Lucas Mamédio, pela Gabi Senciarelli. Sim. O dono daqui paga os salários, tem vínculo empregatício. É toda uma estrutura... Pode ser processado. Pode ser processado, exato. É toda uma estrutura que resguarda... Que impede, digamos assim, a gente de ser leviano a todo instante, entendeu? Justamente. E já, por isso que as pessoas, por isso que eu luto para que as pessoas não confundam, assim, exatamente, porque hoje em dia qualquer pessoa pode criar um site, mas aí você começa a ver, né, você vai saber dizer até melhor que eu, mas existem vários indícios, mas como a gente é jornalista, a gente procura saber, porque, assim, eu passei a tentar me defender só, sabe? É uma questão de sobrevivência, assim, eu acho que o interesse do jornalista por isso é uma questão de sobrevivência, né? Porque, assim... o prestígio à fake news é o desprestígio à nossa profissão, né? Claro. E aí, o desprestígio... As pessoas pararam de acreditar no que... Se existir um questionamento generalizado do meu ofício, do nosso ofício, eu perco um pouco a razão de existir no mundo, assim. Porque eu não tenho o que fazer, entendeu? Eu não tenho o que fazer. Então, lutar por isso com unhas e dentes é muito forte. E lutar primeiro para que a fake news não aconteça e lutar para que ela não seja confundida com o que eu faço. Porque, assim, é muito triste você fazer, e eu fico aqui 10 horas por dia fazendo jornalismo. E aí, de repente, alguém, que nem esses dias eu atendi um telefone, e um cara, por discordar de uma matéria que a gente tinha feito, soltou a seguinte frase que já virou sinônimo de discordância de matéria. Tipo, esse é fake news. Tipo assim, cara, desculpa, eu posso errar, eu posso cometer um equívoco de interpretação de uma informação que chegou pra mim. Mas você não está produzindo uma informação deliberadamente falsa com a intenção de enganar ou prejudicar. Esse princípio que as pessoas poderiam tentar entender, mas elas não entendem. E quem gosta que isso acontece... trabalha para que as pessoas continuem cada vez mais confundindo isso. Claro. E aí, de repente, eu sou obrigado a gente é obrigado a ouvir de pessoas que, ao invés de acusar diretamente, você não soube apurar direito. Sei lá, isso é uma acusação que é legítima, se a pessoa quiser fazer para mim. Mas ela só diz assim, você fez fake news. Porque ela não entende o conceito de fake news, não entende nada de fake news. O próprio conceito de fake news, na verdade, dentro da academia, né, dentro do campo científico, ele é extremamente criticado pela maioria dos pesquisadores. A gente não gosta muito de usar, porque o termo fake news ele é um oxímero. Né? Ou seja, ele é uma contradição em si mesmo. Por quê? Porque notícias não podem ser falsas. Né? Na verdade, assim, foi um termo que ele veio... O fake, né, gente? Ele é muito usado para falar de obras de arte que foram falsificadas.
né? Então, esse fake news vem justamente dessa cópia da notícia, da falsificação da notícia. Porém, infelizmente, o próprio conceito acaba vulgarizando e prejudicando o jornalismo justamente porque o termo é usado por pessoas que não se beneficiam com as notícias para acusar os jornais disso. Então, isso realmente acontece, isso está pautado dentro do campo acadêmico. E, na verdade, o primeiro conceito assim que está lá em cima, que engloba todos os outros, é a desordem informacional, que é esse campo mais amplo dessa poluição informativa, essa teia de complicações que vai circular dentro das plataformas, né? De conteúdo sem qualidade que vai circular ali dentro das plataformas. Aí, dentro da desordem, a gente quebra em outras 3 categorias, que é a desinformação, na verdade vem do inglês, né? O disinformation, que essa sim é a desinformação produzida, uma informação falsa produzida para prejudicar. News, né? Seria fake news. Seria fake news. Só que dentro da desinformação, eu posso encontrar, por exemplo, memes formatados, né? Outros formatos que não exatamente só a notícia. Né? A fake news, ela vai se reduzir a esse campo de notícia. Né? E a gente tem o misinformation, que seria a informação perdida, que essa sim, né, seria um erro. São os erros, são as informações que a gente não conseguiu apurar direito, acabou perdendo ali e fez um conteúdo errado, mas não com a intenção de prejudicar. Tanto que se alguém cobrar você e você falar, nossa, realmente falhei, você vai e você arruma o conteúdo. E diz lá na notícia que foi arrumada. Justamente. E aí você tem uma terceira categoria, que seria o malinformation, que na verdade ela é uma informação verdadeira retirada de contexto, né? Então, por exemplo, uma foto que é verdade, aquela foto existe, mas ela está descontextualizada. Por exemplo, nas queimadas do Pantanal, isso aconteceu com aquele vídeo do pessoal da Brigada de Incêndio, do ICMBio, que eles estavam fazendo um contrafogo, né? E o vídeo circulou... Como se estivesse botando fogo. E aí os comentários das publicações, lembra, eu até usei na palestra, os comentários das publicações era tipo assim, eu sabia que esses órgãos do governo faziam esse tipo de coisa, nossa, tinha que ser coisa do governo, tipo assim, você vê que a galera ali completamente acreditando naquilo. E aí a pessoa vê aquilo e vai ver a vida dela e na cabeça dela tá consolidado que aquilo existe, ela passa a replicar aquilo pro resto da vida. Certeza. Porque ela não tem acesso a nada que contraria aquela informação. Cara, isso é maluco na minha cabeça. Tipo assim, isso é maluco, tipo assim, o quanto essas coisas tomam credibilidade e as pessoas realmente acreditam em absurdos. Mas sabe, Gabi, é porque isso, assim, pensa comigo, pessoas gente. inteligentes, assim, acreditam em absurdos. Mas, Gabi, sabe por quê? Pensa comigo, cara, pensa comigo. Tem uma informação que você lê e você não gosta muito. Tem uma outra que você lê e você fala exatamente o que eu penso. Se você não... É por isso que eu falo da importância de desenvolver pensamento crítico. Porque se você não tem esse pensamento crítico, cara, a hora que você lê aquele conteúdo que vai de encontro com o que você acredita, você vai encaixar nos seus sistemas de crença e aquilo vai ser considerado uma verdade. E a gente não tem ideia de como as pessoas utilizam de formas de decifrar algoritmos e comportamento das pessoas para moldar certos conteúdos para que ela se encaixe exatamente naquilo que ela quer. Eu tenho certeza absoluta que a desinformação tem métrica. O meu tio José, por exemplo, sei lá, tô inventando um nome. Digamos que eu tenho o tio José, né, que tem um perfil que é saudosista com a ditadura militar. Esse perfil que a gente costuma ver que é quem vai buscar. Só que o meu tio José passou a vida inteira dele com dificuldade de achar conteúdo que reforçasse isso, né? Que, tipo assim, revisionista, dizendo que o que aconteceu de normalmente verdade não era só no grupo de amigos que fez tiro de guerra do tio José ali, que repete. Só que agora o meu tio José consegue encontrar, a hora que ele quiser, notícias que justificam de milhares de formas diferentes a ditadura militar. Sim. O meu tio José vai se esbaldar nisso. E não importa o que eu mostre pro meu tio José, o meu tio José vai amar aquilo, entendeu? Porque porque ele só quer reforçar uma coisa que... Só que a narrativa dessas pessoas é tipo assim, a gente sabe o que tem por trás, o interesse político por trás. Só que a narrativa dessas pessoas de vender isso como uma coisa boa, tipo, agora todo mundo pode falar. Agora todo mundo pode falar o que pensa. Sim. E aí a gente já via num ambiente muito difícil, né? Não pode, gente. Não pode. Não é assim que funciona. Mas isso que eu queria que você comentasse, assim, que a gente já vivia num ambiente muito difícil e essas medidas parece que deixam as coisas muito mais complicadas vai piorar. ainda. Não, né? vai piorar. Se já era complicado, pode ter certeza que vai piorar. E não só no quesito desinformação, no quesito discurso de ódio também. De ódio, até porque a desinformação e o discurso de ódio, eles vão se retroalimentar sempre. Sim. Por quê? Porque a desinformação,
comunicação, ela vai utilizar de discursos alarmistas para justificar o ódio com determinadas comunidades, Que com vai causar determinados mais grupos ódio, de né? pessoas. Que vai causar mais ódio. Com certeza. É um ciclo infinito, assim. Até por isso eu costumo usar esse termo de retroalimentação, porque vai ser esse ciclo infinito. Um tema que as pessoas estão falando muito agora, e eu acho que tem muito a ver, é o negócio do Elon Musk lá de ter feito um símbolo nazista, né? Sim, e de Nação fato nazista, fez, é. e de fato fez. Na posse do Trump, né? Sim. E aí, tipo assim, cara, isso é uma coisa tão absurda, numa escala tão grande, porque, por exemplo, assim, eu acho que as pessoas voltaram a debater, falar disso, depois que aconteceu aquilo com o Monark, né, dele ter falado. Sim. E ele tava falando justamente isso na hora, que ele tava falando, assim, que ele não concorda com o nazista, mas ele defende o direito da pessoa de Dizer ser que nazista. Que cada um pode ser o que for. Mas, tipo assim, como que a pessoa consegue falar isso sem prestar atenção no problema do que ela tá falando, Porque ela entendeu? não. Cara, as pessoas. Parece que elas não ligam lá com o CRA, não conseguem fazer o link. Elas não associam a palavra ao acontecimento histórico e social. Eu sinto que não há essa conexão. É Mas como como se que fosse. faz pra voltar a conectar? Cara, Alguém infelizmente, Não, só educação, sim. cara. Educação, estudo, não tem outra forma. Só que isso também tá sendo cada vez mais afastado. Anteontem, eu vi um vídeo de um pastor falando que quem se formasse em universidade receberia o tem símbolo isso. da besta na cabeça. E tem Né? Não, as crianças de 12 anos. Larguei a escola com 13 anos e ganho 50 mil por mês. As crianças coaches que ficam, não, porque não preciso estudar, pra que eu vou saber de história, de gente que já morreu? Pra você não ser um imbecil, você não ser um idiota. Mas, ó, não à toa, né, a gente fala que tem o que tem por trás desses interesses, né? Existe teve assim uma virada do Zuckerberg, né, pelo que deu para perceber, que falam, né, de mudança de comportamento nos últimos anos, assim. O Zuckerberg, ele tem tido, ele aproveitou, né, que o Trump se elegeu, né, porque assim, não foi à toa que essas mudanças aconteceram agora, né? Ele se sentia constrangido a fazer isso nos Estados Unidos em que a presidência era democrata, em que tinha mais apreço, né, as minorias, a diversidade, a igualdade, não sei o quê. Só que agora eles estão se esbaldando, né? Claro. Porque assim, o Trump voltar a ser presidente é meio que testaram ele, não deu certo, eu tô simplificando bastante esse raciocínio. Foram pra um que, vamos ver então se não é isso errado. Voltaram pra ele e diziam assim, não, era isso aí mesmo que ele precisava. Então ele tá se sentindo super-herói. E todo mundo que apoiou ele, e uma empresa também. Acho que desde o tiro, né, na verdade. Eu acho que o tiro foi uma coisa que acabou fazendo muita gente pensar, nossa, é isso, ele não morreu, então é pra ele ser o nosso salvador, e é isso aí, sabe? E assim, eu acho que. E a gente não sabe. Assim, não, e a população americana, eles são completamente. Assim, lá é complicadíssimo, assim, a questão racial, de minoria. A gente acha. O brasileiro que fica se arreganhando pra americano, assim, é a coisa mais triste do mundo, porque a gente não sabe o quão pobre eles são intelectualmente, muitas vezes. O quão pobre eles são de espírito, sabe? Sabe como pobre? Eu já conheci um americano, uma vez, quando eu fazia intercâmbio, eu conheci um americano. Desculpa, americano não. A gente também é americano. Um estadunidense. Norte-americano. E daí, assim, conheci uma pessoa nova, queria conversar com ela. E tenho curiosidade de conhecer. Testar meu inglês, pô. Testar meu inglês, pô. Eu queria Entendeu? falar com ela. E era uma pessoa tão fútil, que eu desisti da conversa. Mas é só você entrar no TikTok pra ver também. E daí Mergulha ali no TikTok um pouquinho. Só que a nossa síndrome de vira-lata, né? De que não, aqui que é ruim, aqui que as pessoas, aqui que a gente sabe eleger, aqui que não sei o que, não sei o que. Enfim, o meu ponto é assim, eles estão se alinhando ao poder, entendeu? Eles estão se alinhando ao poder. O Elon Musk deu muita sorte que já se alinhou antes e o cara se elegeu, e o Zuckerberg agora tá se alinhando também. E aí, tipo assim, aí eles usam dessas plataformas pra construir essa narrativa burra e a pessoa que já tem né? Já é burrinha. Desculpa, né? A pessoa acredita naquilo e é usado como massa de manobra, entendeu? E aí eu tenho saudade de quando as pessoas tinham vergonha de ser burra, entendeu? As pessoas tinham vergonha de ser burra antes, porque agora você posta um negócio lá de 300 caracteres e você acha que você tá abalando. E tipo assim, alguém tá usando o seu comentário pra lucrar por trás disso e você tá disseminando ódio e mentira, entendeu? Tipo assim, e criou um exército de tontinho, entendeu? Não, eu sou um robô. Sim, e como se a vida desse robozinho fosse mudar em algum momento por estar defendendo essa determinada causa, sendo que, gente, não vai.
Se você é pobre, você vai continuar sendo pobre. Você não vai enriquecer porque você fica compartilhando os conteúdos no Facebook ali ou em qualquer plataforma militando sobre o que você acredita. Se você é classe média, você vai continuar classe média. Não é isso que vai te fazer mudar de status. E muito menos essas pessoas te admirarem ou sequer saber que você existe. Na verdade, elas nem sabem da sua existência. Então, são pessoas que estão ali brigando por causas e por pessoas que não sabem da existência delas. E não vão saber nunca. E aí critica menininha fã de cantor. Pelo menos o cantor não tem um objetivo político por trás. Assim, de destruir o mundo, tá ligado? E as eleições estão chegando, hein, pessoal? Mas, então, a minha dúvida é sempre essa, porque, assim, a desinformação, ela sempre existiu, assim, né, de alguma forma. Sim. Nos conflitos, né, que nós tivemos, assim, só que ela tinha um limite do meio, né? O meio como ela se apresentava para as pessoas. Era Sim. muito mais difícil, né? Sim. Mentir, enfim. Mas agora, sim, a gente vive num ambiente em que, assim, é uma coisa que vem de todos os lados, né? Tipo assim, a gente até fez um podcast sobre isso. A gente tá num momento muito tenso do mundo, assim, né? Várias tensões internacionais entre países tal e tal. E os governos todos, parece que muitos se utilizam. Vale reforçar também que aqui a gente não tá dizendo, assim, que é só direita, esquerda, sei lá. Eu gosto, porque também, se é pra ser jornalista, vamos ser direito também, né? Existem, né, eu acho, experiências de pessoas que fazem mal sendo de qualquer espectro político, assim, sabe? É que a gente tem uma utilização massificada de um espectro político, eu acho, que é uma centro-direita uma direita mais radical, assim, né? Mas nada impede de alguém, por um outro fim também, causar desinformação, que não tenha... desinformação pode vir sem função ideológica também, né? Ela sempre vai ter um cunho Não, político. tipo assim, criminoso, sempre. sei lá. Mas entende? Ela sempre vai ter uma motivação política por trás, sempre. Se for, assim, se a gente tá falando de desinformação, sempre há um cunho político. Porque, igual você falou, ela sempre existiu na história, antes a gente conhecia isso como mentira, né? Ela, na verdade, Mentira! Eu achei que ela falava super técnica, né? Não. Mentira, pessoal. Mentira! Na verdade, boatos. Desde que o ser humano começou a formar a tribo, comunidade, ele já usava a mentira como forma de se proteger, só que a mentira de cunho político teve seus primeiros registros na Grécia e na Roma Antiga, século 4 e 5 a.C., pelas disputas de poder que aconteciam ali, né? Então, era muito comum alguém que queria se tornar um general romano ou ocupar uma posição de poder e o outro que estava ali também queria fazer... Isso aconteceu com Marco Antônio, né? Marco Antônio fez muitas campanhas de desinformação contra Júlio César, né? Inclusive, e Júlio César para Marco Antônio também, né? Foi uma troca ali. Só que, como Marco Antônio ele se relacionava com a Cleópatra, que era ali Egito, Oriente Médio, ele tratava Marco Antônio como uma pessoa bêbada que só queria saber de se relacionar com uma mulher de outro local e tudo mais. E acabou que ele realmente consegue destituir Marco Antônio e subir ao poder ali, né? E aí isso vem se replicando. Se você observar toda a parte da história, depois disso, vem nessa linha. Aí você vai falar, tá bom, Camila, mas qual que é a diferença, então, pro que a gente tem agora? O meio, como você falou, o meio do por qual essa informação circula. Sim. Então, um dos fenômenos atrelados à desinformação é a desintermediação das fontes, que é justamente isso, né? Antes você tinha um meio, que era a TV ou o rádio, onde o político ou qualquer pessoa que fosse dar uma entrevista ou falar, ia passar por esse crivo. Ela não ia falar qualquer besteira e pronto, acabou. Mas com a desintermediação das fontes, qualquer pessoa que tenha um celular, um computador ou acesso à internet, pode falar o que quiser, como quiser. Pode criar uma página, pode criar um blog, pode, enfim... Né? E essa desintermediação das fontes vem justamente com a descredibilização do jornalismo, né? Porque, afinal, para que eu vou acreditar em você se você nem apura as coisas direito? Se você tem um motivo escuso por trás do que você está fazendo, por exemplo. Acusam a gente disso, né? Volta e meia. Exato. E outra coisa, eu falo... são compradas, né? E eu falo que a desinformação, ela tem que estar associada ao campo político. Quando eu falo... Gente, a gente tem que pensar que a política, ela se estende para todas as outras áreas. Então, quando eu falo isso, é no sentido de... Cara, alguém desinforma com a intenção de despertar determinados efeitos e sentimentos nos receptores.
né? Ela não está fazendo, ela não está mentindo por diversão. Sim. As pessoas, elas mentem por Por uma por duas motivação, razões. Sim. Ou para se livrar de algum problema, de alguma cagada que fez, ou para culpar o outro de alguma coisa que fez. Ela nunca tem um cunho de meramente uma zombaria, uma brincadeira. A gente pode até ter os trolls, na verdade, né? Que estão ali na rede simplesmente para fazer caos. Mas, em tese... Mas alguns em querem ganhar tese- fama com isso, né, também. Então tem, no fundo. Entende? Sempre vai ter essa motivação por trás. Pode falar. Não, é uma pergunta que eu queria fazer, assim, a gente tá falando bastante dos problemas, né? Você acha que uma solução, uma coisa que pode ajudar a atenuar, né, todas essas questões que a gente tá falando, seria realmente, assim, uma regulamentação dos estados, uma presença dos estados nisso, Cara, assim? Acho sim. Acho sim. Porque, na verdade, a gente sempre tem a sensação que a gente está constantemente enxugando gelo. Sim. Né? Que tudo que a gente faz, tudo que a gente tenta fazer, as dicas que a gente tenta passar, as próprias agências de checagem, a sensação que dá é que a gente tá Aham. sempre ali enxugando gelo, porque, cara, a desinformação, ela vai atingir pessoas 100 mil vezes mais do que uma matéria verdadeira. Sim. Né? Então a gente tem essa sensação. E quando você tem essa interferência do Estado, né, essa interferência judicial, né, de ministério mesmo, de pegar e falar, não, cara, peraí, vamos olhar para nossa legislação e vamos trabalhar em cima do que a gente tem, porque senão isso aqui vai virar uma bagunça, eu acho que pode sim ajudar. Só que, infelizmente, como você tem o outro lado dando força para a justificativa de não, isso aí é uma... Se você aceitar isso, você vai estar aceitando censura. É muito difícil que isso desenvolva. Muito Aconteceu difícil. aconteceu um negócio muito engraçado, não sei se vocês vão lembrar. No primeiro debate entre a Kamala Harris e o Donald Trump, ele soltou aquela pérola do... Não sei em que cidade estão comendo cachorro. Vocês lembram disso? Beleza. Aí o debate tinha checadores em tempo real. E aí eles... Enfim, cada coisa que ia sendo falada ia sendo checada e ia sendo dito no ar, se era verdade ou não. E aí, essa informação foi checada no ar e falaram durante o debate, olha, Donald Trump, em algum momento você falou aqui que lá na cidadezinha de tal estão comendo cachorro porque estão passando fome, os imigrantes estão comendo cachorro, uma coisa nesse sentido, assim. Era uma parada com o imigrante, Daí tá, aí, qual foi a narrativa da campanha do Trump depois do debate? Foram 2 contra 1. A gente estava debatendo contra a Câmara e também contra a emissora. Eles absurdo. Eles Muito só estavam difícil. checando a minha informação. Irmão, é porque se mentiu mais que ela, por isso que estavam desinformando. E aí... É porque ele mais mente que fala a verdade. Não, o meu ponto é, tudo eles conseguem contornar ainda. Tudo assim, é possível contornar. E você pode observar que esse contorno é sempre muito genérico. Exato, Nunca é um contorno tipo assim, não, pera, agora eu vou te mostrar dados do que eu tô falando é verdadeiro, o que eu tô falando é verdadeiro por causa de... Não, são sempre frases e informações genéricas de efeito. Mas isso aí você é pode muito ver, vazio, né? é uma Tipo coisa assim, muito... Você pode... Vocês estão vendo aqui? Ó, Vai vir chuva. vai vir chuva, Eu não sei se que hora vocês chover, estão eu que tá vendo, prometendo. vai chover. Tipo assim, mas você pode ver isso também, por exemplo, assim, mais próximo, assim, no Roda Viva, por exemplo. Você vê, tipo assim, lá muitos políticos sentam e lá também tem checagem de fato. Sim. E durante as eleições pra prefeito, o Roda Viva tava tão legal. Porque, tipo assim, você via a diferença dos políticos que estavam lá sendo entrevistados. Tipo assim, quando acontecia uma checagem de fatos, por exemplo, sei lá, do Boulos, ele falava assim, tô desatualizado. E aí vinha, tipo assim, mas aí você vai ver a checagem de fato do cara, é tipo assim, um número que tá desatualizado. Aí você vai ver o Donald Trump, é tipo assim, tem imigrante comendo cachorro. Entendeu? Sim, É por isso que as pessoas, tipo, ninguém tá lutando contra vocês. Não, mas- Isso quando ele não fala que não falou. Mesmo estando gravado que ele falou. Não porque falei. ele já fez várias vezes essa ação de falar um absurdo. E aí quando ele for cobrado, ele vira Quem e tá falando que fala... eu falei isso aí? Eu não falei isso. Mas tem vídeo. Eu não falei isso. Mas o ponto que você falou, eu acho que me chama muita atenção, que é assim, realmente, só isso ainda não é o suficiente, né? Porque, assim, as pessoas passam a não acreditar na checagem de fato, por exemplo. Por isso que eu acho que um Estado que tenha uma capacidade de inibir de alguma forma, né, por meio de regulamentação, contra-informação, não sei, eu realmente, assim... Cara, eu acho que pode ajudar, mas resolver o problema... resolver não, esquece. eu também acho. Eu acho que a gente vai ter que conviver com isso meio que pra sempre, Assim, sabe? eu também, assim, pessoalmente eu aceitei que mas eu pensando em formas de atenuar, eu acho assim que a única mais efetiva eu acho que não é uma medida só, né? São várias medidas que podem ser tomadas, mas eu acho assim que quem tem, porque assim, realmente nós como jornal, sei lá, ficar se defendendo, as pessoas já não acreditam na gente. Não adianta eu falar que eu não tô mentindo. Exato. Porque eu lembrei
lembrei até de outra, tipo assim, outra tática das pessoas que vão vendendo desinformação. É tipo assim, na eleição de presidente, aí o candidato fala assim, foi roubado. E eu vou provar, hein? Eu vou provar. Eu tenho provas. Existem provas. E nunca vem a essa prova. prova. Eu vou provar. Eu vou provar. E nunca prova. Entendeu? Então, tipo assim, são milhões de formas de fazer isso, de vender. E, tipo assim, eu não vejo saída mesmo, assim, pras redes sociais, por exemplo. Não, eu acho que vai ser um problema que a gente vai ter que lidar meio que por hora pra sempre. A gente vai caminhar igual os Estados Unidos. E torcer, porque pode acontecer o que tá acontecendo em alguns lugares. Torcer Nós latinos seremos mais fortes que isso. E torcer pra que, tipo assim, quem não esteja no poder tenha um mínimo como é que fala? Sentimento de estadista, assim, né? O mínimo de apreço pelo povo que ele tá ali na frente, porque, assim, se a gente tiver o azar ainda de ter, como temos em alguns lugares, governantes que não ligam pra isso e que se valem disso, né, pra estabelecer o seu próprio modo de ver o mundo, aí ferrou mais ainda, né? E pior que esse caótico não se restringe à plataforma, né? Ela transcende a plataforma. Então, você tem violência corporal, você tem pessoas se matando, você tem pessoas e corpos marginalizados que estão morrendo por conta disso, sabe? Um dos livros que eu li para fazer a minha pesquisa, ele chama a Pós-Verdade, a Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News. E é um jornalista, né? Ele chama Mateu de Âncora, ele que escreveu o livro. E em uma determinada parte, ele conta uma ocasião antes, eu acho que na época, na verdade, que o Donald Trump foi eleito a primeira vez, do qual ele e a assessora deram uma entrevista falando que a posse dele tinha mais pessoas ali do que o segundo mandato do Barack Obama. O que era mentira. E é uma coisa que você tem como comprovar por números, porque tem a lista das pessoas que entram ali. E aí, quando a jornalista volta, né, a pergunta para a assessora e fala, cara, mas aqui nos números não foi isso. A resposta da assessora é assim, esses são os seus fatos contra as minhas verdades alternativas. Esse foi o meu ponto de vista. Ponto! E aí, como é que você vai brigar com isso? Pode rebater isso, exatamente. Não, entende? É muito vazio. Exato. Aí você fica assim, eu já sofri isso. O que você vai falar, sabe? Essa história você conhece. Difícil isso. Eu trabalhava num lugar, e aí o dono do lugar trouxe um... Cara, como é que eu vou falar sem falar muitos nomes? Tá meio complicado. Não, mas pra mim... Fala nome. Não, mas não tem problema, eu não trabalho mais lá e pretendo não voltar a trabalhar. Eu trabalhava numa rádio e chamaram um pessoal que acredita em terra plana. Chamaram um jornal de verdade, assim. Até aquele momento fazia jornalismo. E aí, eu era apresentador de bancada, junto com outro colega, né? E aí eu já fui pra entrevista completamente contrariado, já tinha brigado com o cara que tinha chamado antes, o dono tinha bancado, traz, não sei o que. Beleza, aí o âncora, eu era o âncora auxiliar, ele era o âncora. E ele não passava a palavra pra mim, eu sabia por quê. Quando ele passou a palavra pra mim, eu vou chegar no ponto que isso tem a ver com o que ela falou, né? Eu fui lá e abri o site da NASA, que filma a Terra ao vivo, né? E eu falei assim, olha, mas eu estou vendo a Terra aqui agora e ela é redonda, assim. Tá aqui, ó, tô vendo o vídeo. Aí a frase dele foi o seguinte, você acredita na NASA? Porque daí vira um questionamento que é impossível de você questionar o cara. Porque, cara, você vê que é algo tão raso que pra ele começar a entender a discussão, ele vai ter que aprender muita coisa que não é você mas que vai ensinar. Mas ele não quer a verdade. Exato, ele não quer. Ele se alimenta da mentira. Essa imagem que você tá vendo é mentira. Daí fica um argumento realmente irrefutável. Mas porque você não tá olhando pra frente, tá reto. Exato. Mas eu tô vendo a Terra agora aqui, ó. Olha essa mesa. Tá igual. Mas isso a gente já tá caindo pra frente. Mas isso é até uma discussão dentro do jornalismo, né? Que o jornalismo ele teria que dar voz pra todos. Mas será que ele tem que dar voz mesmo pra pessoas contra a ciência, que estão completamente contra a ciência? Mas é a mesma coisa do tonto do Ronald. Eu defendo a sua... O meu ponto é, só se for pra desmascarar. Tipo assim, bota a fonte pra lá passar vergonha. Pra passar vergonha. Eu acho. Mas assim, primeiro o jornalista ele tem que ter a força de falar isso na cara de um presidente que não é... Porque muitas vezes é o próprio lugar que você trabalha. Aqui é uma coisa, agora falar com... Porque muitas vezes você também não é nem bancado pelo lugar que você trabalha. Porque você vai peitar lá na coletiva o cara, e aí?
Quando você voltar. Ah, tá. Porque você tá usando o nome do jornal. Não, mas, entendeu? mas a E aí, tipo assim, e outra, você tem que ter o cu pra fazer essa pergunta, desculpa falar dessa forma, pra questionar dessa forma na cara de uma autoridade que nem essa pessoa teve, e você vai escutar uma coisa dessa, você vai falar o quê? Aí morreu, pô. Mas lá... Isso quando não te ofender. Isso quando não te Aí morreu. ofender. Né? Não te Mas aí xingar. eu não ofendo também, não... me ofendo. Lá mas eles... Mas, assim, a democracia Eu ofendo americana... mais. Ser ofendida por você. É, exatamente. Não, mas falei mal, tipo assim, a democracia americana, ela existe, né? Tipo assim, lá É. os meios têm lá, tipo assim, a galera questiona, lá o negócio funciona. Só que assim, eles não falam com as pessoas daí, entendeu? Aí o meio deles é, não vou dar entrevista. Ué, a gente não passou... Vou ficar Não quieto. fala não. E é com isso que o Lucas querendo prejudicar ele, a carreira com dele isso- e todo o jornal. Que a gente encerra esse episódio num surto, porque sem conclusão nenhuma. Deu tudo errado, pessoal. Deu tudo errado. Não. Assim, deu pra eu acho assim que Sim, eu... lógico, tô brincando. Na verdade, cara, a gente às vezes delega muito a obrigação de fazer o certo pro outro. Quando, na verdade, a gente tem que ter senso crítico, gente. Encerra Cada isso um aí, de nós. Encerra com isso aqui. Isso. Não fala mais nada. E isso não é só a gente jornalista, não, né? É a gente cidadão, todo mundo. Cidadão, sim, é. Tô falando O de jornalista tem uma cidadão. responsinha a mais, assim, mas Sim. como cidadão, todo mundo tem. Sim. Exatamente. E é com essa que a gente encerra o episódio de hoje. Queria te Pedrada. agradecer, Camila. Oh, eu que Desculpa, agradeço, gente, qualquer de coisa. verdade. Eu adorei, não, adorei, foi demais, adorei. Desculpa, muito meu amigo obrigada. Lucas. Eu fui ótimo. E agradecer você que acompanha os episódios do Epimania. Agradecer meu colega Lucas que tá aqui comigo. Colega. Mais uma vez isso, meu grande Grande amigo, amigo. Lucas Namédio. Agradecer você e falar pra você checar o que você tá lendo, ter senso crítico com aquilo que você vê. Mas Sabe um se bom você lugar, não quer sabe um cair bom no... lugar? Isso Sabe eu ia falar agora. Manda, Se manda, você não quer cair em fake news, eu tenho uma recomendação de lugar que você pode ler. Campo Grande News. Exatamente! Continua acompanhando o Campo Grande News, o Epimania, sugira temas pra gente, segue a gente nas redes sociais. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau, até a próxima!